Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar o que ninguém te conta sobre as experiências de quase morte, aquilo que pouca gente pensa ou sabe. Mas antes, já peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal, caso tenha interesse por temas como experiências de quase morte e temas transcendentes. Expansão da consciência é um tema que te interessa? Então, seja muito bem-vindo ao canal. Feita essa rápida introdução, vamos passar então para o tema. Vamos falar aquilo que ninguém fala sobre experiência de quase morte. E eu já vou começar aqui, como se diz, com o pé na porta. Primeiro ponto para se pensar sobre as EQMs, se você passou por uma EQM, é que você está ou estava fora do seu propósito de vida. É isso mesmo. Aquilo que as pessoas conhecem como missão de vida, propósito existencial, ou como nós chamamos programação existencial, chamada Proexis, que é esse propósito que nos move aqui na vida humana. Quando esse caminho a ser trilhado você começou a se desviar, começou a mudar a rota, começou a fazer muita besteira, é muitas vezes aí que aparece a experiência de quase morte. Por quê? Porque a EQM, antes de mais nada, ela é um chacoalhão. Ela vem para agitar a sua vida, ela vem para mexer, para, te dar um alerta, dizer, olha, a vida está passando, as coisas estão acontecendo. E isso não precisaria acontecer se a sua vida estivesse nos trilhos, se a sua programação existencial estivesse de fato assentada. Então veja, não existe o destino, não existe algo que já está concretizado que você vai fazer. Todo mundo renasce com um propósito. Mas se você vai cumprir ou não, já são outros 500. Pelas próprias experiências fora do corpo, já se identificou que são pouquíssimas pessoas que conseguem ser completistas, ou seja, que realizam de forma satisfatória a sua proexis. Estima-se que cerca de apenas 5% das pessoas que renascem com algum propósito mais sério conseguem chegar lá. Então não é a maioria que está conseguindo ser bem-sucedida, não é a maioria que vai depois da morte dizer, poxa, eu tive uma vida que eu consegui cumprir boa parte daquilo que muitas vezes ela própria quis, ela própria escolheu executar. Por isso que a EQM é tão séria. Ela vem dizer para você assim, olha, se você não mudar, se você não fizer algo a respeito, sua vida vai continuar desviada, vai continuar ladeira abaixo. E aí pode ser tarde demais. Então teve uma experiência de quase morte? Parabéns! Você teve aí uma oportunidade, mesmo sendo drástica, de realinhar a sua vida, de trazer o bonde novamente para os trilhos, como se diz. Mas como a natureza humana é complexa, nem mesmo a EQM pode fazer com que a pessoa mude e chegue ao completismo, chegue a cumprir, a completar a sua tarefa. Eu já li casos, por exemplo, de pessoas que passaram até por 3 EQMs numa mesma vida. E a pessoa, você vê que ela não muda, ela tem uma dificuldade enorme de renovar, de se transformar. E mesmo depois de tantas EQMs, você vê que a pessoa ainda está patinando, ainda está no mesmo lugar. Um outro ponto que ninguém te conta é que quem passa por uma experiência de quase morte é uma pessoa que tem méritos. Sim, ela tem uma certa autoridade que permite a ela ter essa oportunidade. Desvio da programação existencial, veja, vamos colocar que mais de 90% das pessoas estão desviadas. Esses 90% passam por uma experiência de quase morte? Não. A minoria que passa. Então se você passou, mostra que é um lado positivo. Quer dizer que você é uma pessoa que já tem uma ficha evolutiva melhor. Você provavelmente apresenta algumas coisas de maturidade que estão até acima da média das pessoas. Então você tem, sim, méritos. Passar por uma EQM são méritos. Muitas pessoas vão se desviando da sua vida e não tem essa chance de mudança. Agora, também não é para também ficar se achando. Não é porque você tem méritos que está tudo bem. Até porque se tudo estivesse de fato tão bem, você não precisaria ter passado por uma experiência de quase morte. O extrafísico ou as dimensões superiores não precisariam agir e patrocinar ou ajudar com que esse evento ocorresse contigo se tivesse tudo às mil maravilhas. Então entenda que você tem valor, mas que também muita coisa precisa ser feita. Outra coisa que também não te falam, que pouca gente sabe,
é que a experiência de quase morte, em alguns casos, significa o que nós chamamos de moratória existencial. Moratória existencial também tem um nome de morexis, é um nome um pouco diferente, um pouco até estranho a princípio, mas o que é essa morexis? O que é essa moratória existencial? Em muitos casos era para a pessoa de fato morrer, era para a pessoa de fato falecer. O momento dela passar para outra dimensão tinha chegado, mas, como eu já disse, por ela ter alguns méritos, por ela ter algumas qualidades da própria consciência dela, ela ganhou um tempo a mais de vida, uma sobrevida. E a experiência de quase morte, em alguns casos, não em todos, ela delimita essa moratória. Então a pessoa, em vez dela morrer, ela passa então a ter uma nova chance. Ela ganha ali alguns anos ou até mesmo décadas para voltar e fazer acontecer, e fazer a vida dela ou dar certo, ou consertar aquilo que precisava ser consertado. Cada um no seu nível, cada um nas suas necessidades próprias, mas em muitos casos ela representa sim essa moratória. Outra coisa que também não te falam é que a experiência de quase morte é apenas a ponta do iceberg. É apenas o início do princípio do começo para te mostrar o que são as realidades multidimensionais, as realidades da pós-vida, as realidades que existem do lado de lá, vamos colocar assim. Então, a EQM dá um vislumbre, dá uma ideia, não vou dizer vaga, mas uma ideia inicial do que você pode encontrar. Então a realidade é muito mais profunda, é muito mais intensa, muito mais complexa do que a EQM te passou. Há eventos de natureza muito diferente, muito exótica, ou mesmo fenômenos muito extravagantes e ocorrências que não dá tempo da EQM mostrar. Por isso que a EQM é um processo mais individual, um processo mais íntimo, que por mais que você comprove que você está além do seu corpo, que a vida após a morte existe, outras coisas assim, na verdade o sistema, o encadeamento de evolução, ele é muito sério e muito sofisticado. Há dimensões, por exemplo, muito complexas, muito fora da atmosfera humana, que tem uma outra realidade, em outros níveis de consciência que a gente muitas vezes não faz nem ideia. Em geral, esses entendimentos ocorrem quando as pessoas começam a ter experiências fora do corpo seriadas, ou seja, quando a pessoa começa a ter experiências fora do corpo de modo costumeiro, rotineiro. Então a pessoa está sempre saindo do corpo. Aí que ela começa a entender os pormenores do que acontece. Então, não é porque você teve uma EQM que você já entende basicamente como as coisas funcionam. Não. A EQM te mostrou o quanto, na verdade, que você ainda não entende, o quanto que ainda é preciso desenvolver e aprofundar. Inclusive, um outro ponto que ninguém quase fala é que você pode sim ter experiências fora do corpo independentemente da EQM. Isso eu vivo repetindo aqui nesse canal em muitos vídeos. Nós saímos do corpo todas as noites enquanto a gente dorme. Só que a gente sai basicamente inconsciente, sem lucidez. Então a experiência de EQM que você teve, por mais incrível, por mais maravilhosa que ela tenha sido, não foi a única. Você não precisa morrer para reencontrar ou para vivenciar tudo aquilo que você teve, uma experiência dramática entre a vida e a morte. Não. Essa noite você pode, aplicando técnicas, ter experiências por conta própria. Sim, é possível. Até mesmo o efeito túnel, o fato de você se perceber passando num túnel, tudo isso pode ser reprisado, tudo isso pode ser feito, só que sem risco de vida, sem efeito colateral, sem medicamentos, sem drogas, sem nada. Você aplicando as suas potencialidades, seus talentos, sua persistência, você pode desenvolver, você pode chegar lá. Então não trate a experiência de quase morte como sendo algo que você vivenciou sendo único nessa vida, sendo uma experiência ímpar que não vai acontecer de novo, ou que você tem medo de acontecer por ter algum acidente. Não, nada disso. Você pode desenvolver isso individualmente. Então vá lá, estude a projeciologia, que é a ciência dedicada à experiência fora do corpo. Outra coisa que quase ninguém te fala é que as experiências de quase morte muitas vezes evidenciam o quanto que você não se conhece. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é alguém que faz autopesquisa? Isso mesmo, autopesquisa. Você pesquisa a si mesmo? Você já se descobriu? Já sabe se tem alguma genialidade?
quais suas imaturidades, quais suas tendências, quais seus valores. Tudo isso é parte da autopesquisa. E muitas pessoas, ou a maioria delas, não faz autopesquisa. Passa a vida se conhecendo de modo superficial e medíocre. E muitas vezes é quem me escancara para a pessoa as dificuldades, as facilidades, mostra uma série de questões e a pessoa ainda não valoriza. E por que não valoriza? Porque não anota, não descreve, não faz reflexões. Mas espera aí, mas por que eu sou assim? Por que eu tive essa imaturidade? Por que isso me levou para uma experiência de quase morte? Qual as minhas potencialidades que eu não estou usando? O que eu estou desperdiçando na minha vida? Então, uma única EQM, a pessoa pode aprofundar muito na autopesquisa dela. Só que o que a maioria faz? Às vezes coloca simplesmente um deslumbre da experiência e diz, eu sei que a vida após a morte existe, e a pessoa fica fascinada, e a pessoa fica, né, tem as benesses, que isso é positivo, é da experiência, mas ela não aprofunda, ela não se conhece. Um nível pobre de autoconhecimento. Se você não é o tipo de pessoa que gosta de sofrer, então, vamos nos conhecer, vamos fazer autopesquisa. Porque a ignorância é fonte de sofrimento, de frustração. Então, uma pessoa que é bilionária do autoconhecimento, essa pessoa pode ter muitos problemas na vida, mas ela nunca vai desabar. Ela nunca vai entrar no desespero, ela nunca vai surtar, porque ela tem a base dela sólida. Então, esse autoconhecimento ele é um porto seguro seríssimo. Precisa ter EQM para fazer autopesquisa? Não, claro que não. Na própria conscienciologia a gente fala tanto de autopesquisa, tanto que você pode descobrir sobre si mesmo. Então, técnicas para isso, não é só também na conscienciologia não, tem vários livros, você pode aprofundar isso de diversas formas. Agora, teve uma EQM, veja, você tem uma oportunidade de refletir e de aprofundar temas e situações que vão além daqueles que nunca tiveram isso. Então é uma oportunidade que você pode aproveitar e sim, aproveite, escreva, anote, reflita. Então você pode se perguntar, mas espera aí, se eu não deixo de morrer quando o meu corpo vai ser desativado, então quais valores que eu estou empregando na minha vida? Por exemplo, será que todo o dinheiro que eu valorizo tanto, quando eu morrer, eu não vou levar? Sabe, tem tanto. Isso é uma única reflexão, é um exemplo que me veio agora, mas entre tantas coisas que você pode pensar, entre tantas questões, não deixa passar em branco. Não tenha medo de entender a você mesmo. Utilize a experiência de quase morte, os fenômenos que você teve, como uma oportunidade evolutiva. Uma outra coisa que está ligada com essa autopesquisa é justamente os poderes pessoais. Isso também não te falam, que ao se perceber nessas outras dimensões, isso evidencia o quanto de poder que há em você. Poder de sair do corpo, poder de acessar informações, poder de ter contato, de ter, sabe, uma série de questões que a maioria das pessoas não tem. Isso é um poder da consciência, mas não um poder negativo usado de forma autoritária, não nesse sentido, mas as capacidades, o potencial de realização que você tem. A maioria das pessoas está dormindo para isso. Se você já despertou para um mínimo de poder, de energia que você pode ter, sabe, de ação que você pode executar, de poder estar entre a vida e a morte de forma lúcida, tudo isso é poder. Então você é mais poderoso do que você imagina. E esse poder usado para assistência é fundamental, é fora de série. Também temos a outra questão que é da chamada assistencialidade. Se você pode passar a vida sendo egoísta pensando só no teu próprio umbigo, mas em muitos casos a experiência de quase morte mostra que a vida é bem mais do que isso. Já vi relatos de pessoas, por exemplo, dizendo que a experiência de quase morte mostrou o quanto que cada gesto é importante. Mesmo um gesto de consolação, um gesto de, sabe, de dar o ombro para o outro chorar, não importa. Todo pequeno e grande gesto feito em favor dos outros é importante, vale a pena, tem um valor enorme. Muitas pessoas passam pela EQM e não chegam a essa conclusão, ou também não têm esse tipo de percepção. Mas é uma coisa que a EQM em alguns casos evidencia, o valor de ajudar os outros. O quanto que você já percebeu que a assistencialidade, que a fraternidade, ou como nós chamamos da mega fraternidade, ela é imprescindível, ela é um fator assim divisor de águas. Muitas pessoas voltam da EQM, escolhem voltar para a vida humana e tem em questão disso.
das coisas que ela tinha para realizar que não fez, as tarefas que ela tinha que ajudar os outros e não ajudou, aquilo que ela precisava escrever, fazer, enfim, e que ainda ficou por fazer. São as assistências inacabadas que, em alguns casos, fazem com que a pessoa volte para a vida humana. Assistências inacabadas. Então, o que você pode ajudar os outros? Quais gestos de atenção que você tem? Já pensou nisso? E para finalizar esse vídeo, eu vou falar a respeito das companhias. O que também não é falado é que a EQM explicita que nós não estamos sozinhos. Solidão não existe. Então, muitas pessoas que se achavam até solitárias, desamparadas, pessoas simplesmente ignoradas pelo universo, se sentindo menos do que um átomo. Então, a pessoa se acha insignificante e, na verdade, né, que me mostra que ela às vezes tem um amparo, ela tem uma ajuda feita extrafisicamente, feita em outras dimensões. Então, ela vê aquele parente, o ser de luz, o benfeitor, o guia, o mentor, o amparador, como você quiser dar o nome. Ela consegue interagir com essa consciência, ver que existem seres olhando para ela, que ela sim tem a sua importância, que nela não está sozinha e que há uma supervisão em tudo. Então, olha só, você não está sozinho, ninguém está sozinho. Todo mundo tem companhias extrafísicas, companhias interdimensionais. E você já analisou qual o nível das suas companhias extrafísicas? Qual é o nível das consciências que te acompanham? São imaturas, zombeteiras, agressivas? Ou são mais centradas, assistenciais, que têm qualidades diferenciadas? Quais são suas companhias? Que tipo de consciência que você atrai? E você, já tinha ouvido falar dessas questões? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe para alguém que você acha que possa fazer diferença, que possa contribuir com essa pessoa. E veja o canal, tem muitos vídeos interessantes aqui que podem te ajudar demais. Bem, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, as melhores energias e até a próxima.